filha amada do Pai, seguimos aqui com confiança e gratidão a Deus por mais um dia na presença daquele que nos fez e cuida de nós. Amém? Então vamos continuar nos passos dessa história que nos ensina tanto. Vamos lá. Ontem nós paramos naquele momento em que os homens que Davi tinha mandado voltaram a Davi para reportar a Davi o que Nabal tinha falado. Nabal os tratou com profundo desprezo e perguntando quem é Davi. Ele sabia muito bem quem era Davi, ele sabia muito bem que Davi estava fugindo de Saul, ele sabia muito bem, ele era um homem que tinha informações, né? E o Davi já era um homem conhecido por todos naquela região. E ele simplesmente desprezou, né? Dizendo, mas quem é esse? Como se dissesse, esse não é nada, não é ninguém, não conheço e não tenho que fazer absolutamente nada por ele. E então os homens voltaram. Vamos ler o que está escrito aqui no verso 12 do capítulo 25 de 1 Samuel. Então os moços de Davi puseram-se a caminho de volta e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher destes, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros ao saudar o nosso Senhor. Porém, esse disparou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. Nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em nosso redor eles nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Olha a situação. Quando a gente pensa em Davi, queridas, a gente imagina Davi, um poeta, né? Um homem belo, ruivo, de olhos, né? Eu penso de olhos claros e a Bíblia diz que ele era bem aparentado, bem afeiçoado. E você pensa assim, um jovem tão sensível, né? Na época não tão jovem mais, mas um homem sensível às coisas de Deus, ao coração de Deus, pelos escritos dele de salmos, você pensa que homem doce, que homem terno. Mas, queridos, ele tinha uma doçura para com o Senhor. Mas nós temos que entender que Davi era um guerreiro. Era um guerreiro, tão guerreiro, que tinha suas mãos sujas de sangue. E por isso o Senhor não permitiu que ele levantasse o templo ao Senhor, mas foi seu filho, Salomão, que significa homem de paz. Davi era um homem da guerra. Davi era um homem da guerra. Homens da guerra amados por muitos e odiados por muitos. Homens de guerra, mulheres de guerra, são assim. Não passam nessa vida despercebidos. São homens e mulheres de guerra. Davi era um homem de guerra. Quando Davi ouviu aquilo, ele se enfureceu por dentro. A Bíblia não fala isso,
mas dá para notar, porque de repente ele disse: Eu vou subir. Cinjam as suas espadas, ou seja, coloca as suas espadas aí na sua cintura. E ficaram 200 olhando as coisas, o acampamento deles, e 400 subiram com ele. Vocês acham que 400 homens armados iam fazer o quê? Vocês acham que ia lá para conversar? Não, não iam conversar. O tempo de conversar já tinha passado. Eles não iam conversar com Nabal. E mesmo se tentasse conversar com Nabal, Nabal era um filho de Belial. Foi isso que o servo disse aqui. Filho do mal, filho do diabo, filho das trevas, iracundo, perverso, maligno, tolo. Então ele não ia mudar de opinião. Ele era um homem cabeça dura, aquele que pode vir um exército contra ele, que ele não muda de lugar. Ele é um homem perverso. É aquele do grupo, quanto pior, melhor. Se é para acabar, vamos acabar. Se é para destruir, vamos destruir. Um homem perverso, filho de Belial, ele não tem absolutamente nada de pacificador. E Davi, tomado por aquela ira, decidiu vingar-se. A vingança, queridos, é coisa de tolos. Então eu quero te dizer que quando há um tolo próximo de você, a tendência de você também caminhar para a tolice, a tendência é forte. É grande, porque a tolice parece que ela funciona mais ou menos como a raiz de amargura, que contamina ao redor. A tolice deve andar junta, devem ser irmãs. A raiz de amargura e a tolice devem ser irmãs. Devem ser irmãs. Então eu quero te dizer aqui, mais uma vez, que vingança, queridos, é coisa de tolos. Vingança é coisa de tolos. Está escrito em Romanos 12, 19, o seguinte, deixa eu ler aqui para você, para mim não me furtar de nenhuma palavra. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, a vingança está nas mãos de Deus. Ele não pode agir aonde há esse coração cheio de ira e desejo de vingança. Então, nós temos que usar toda a nossa força quando houver injustiça sobre nós e ao nosso redor. Usar força, queridos, para celebrar, não para vingar. Para orar e aguardar o agir do Senhor, não para vingar. Não para vingar. A gente, às vezes, costuma até ouvir orações, né, de pessoas dizendo, Senhor, destrói os meus inimigos, destrói, Senhor, porque naquele dia que o Senhor destruí-los, eu quero fazer um culto de ações de graças. Querida, deixa eu te falar, nós precisamos juntar toda a nossa força para o dia que inimigos forem derrotados, não apenas por nossa causa, mas, queridos, para celebrar o nome de Deus, porque Ele é o Deus da guerra, Ele é o Senhor da justiça, Ele é o Deus da justiça. A Bíblia fala que Deus odeia injustiça. Ele é o mais interessado em que seus filhos andem em justiça, que a justiça nos cubra. Que a justiça nos cubra. Como é importante isso. O meu livro A Tenda dos Justos, eu falo sobre isso. Se você não teve oportunidade de ler, leia. Eu falo sobre uma casa onde opera a justiça de Deus, onde a justiça de Deus vem cumprir o seu papel. Amém? Então, este homem
esses homens, 400 homens, lembre-se que eles eram homens que ninguém queria, homens que já foram, que não tinha assim uma história tão maravilhosa, eles eram homens vividos, experientes, eles eram homens que não temiam nada, nada, estavam dispostos a tudo e subiram com Davi. Mas o interessante é que um dos servos de Nabal, quando viu aquilo, uau! Quando ele viu aquilo, ele disse: Meu Deus, eu tenho que fazer algo. Eu quero perguntar para você essa manhã: você é uma daquelas que, quando recebe uma notícia, tem uma informação, percebe algo? Ele não teve notícia nem informação, ele percebeu algo. Ele percebeu algo e depois ficou sabendo, porque era inevitável, queridos, não saber que estavam subindo 400 homens junto com Davi. Era inevitável. Imaginou o barulho? Imaginou o pó levantando sobre ali? Não tinha só pessoas a pé, cavalos e tudo que tinha. Você já imaginou? 400 homens, era um exército. Era um exército. Se passar 10 pessoas na sua rua, você já vai fazer um barulho, você vai chegar à sua porta, à sua janela para ver. Imagine 400 homens subindo para encontrar-se com Nabal, com as suas espadas, ou seja, dispostos a fazer o que for preciso para defender a honra do seu senhor, Davi. Eles tinham Davi como seu líder, o seu senhor. Eram moços dele, estavam ali debaixo do comando dele. E então, quando esse rapaz, esse moço de Nabal, viu aquilo tudo, ele tomou uma decisão: não vou ficar parado, esperando o pior. Porque queridos, se vem 400 homens, não ia sobrar só para Nabal, não. Ia sobrar para todos os moços de Nabal, ia sobrar para toda a casa de Nabal. Porque quando, naquela época, um guerreiro exterminava uma outra pessoa, ele exterminava toda a sua descendência, para que não houvesse linhagem daquela pessoa. Então, certamente o que iam fazer era tomar a mulher, os filhos, o que tivesse, e destruiria e se apossaria de tudo que ele possuía. Era assim que funcionava a lei do mais forte na guerra. E então esse moço correu. Olha a perspicácia, a inteligência, a sabedoria desse moço. Ele correu a Abigail. Certamente ele conhecia Nabal e conhecia Abigail. Sabia que Nabal era tolo, Abigail sábia. Então ele correu e contou a história. Os moços de Nabal subiram. Foram pedir um pouco de ajuda a nós, porque estamos acampados aqui perto. Nabal disparatou com eles, botou todo mundo para correr, foi extremamente grosso e desprezou Davi. Agora está subindo Davi com 400 homens contra Nabal e contra toda a sua casa. Olha que sabedoria que esse homem teve. E eu quero te dizer, Abigail foi a primeira pessoa ali de toda a sua casa a saber disso. Querida, se você hoje é a primeira a saber de uma coisa, saiba que você está tendo um privilégio. Você está tendo informações privilegiadas. E quando elas chegam à mão de alguém, é porque Deus sabe que você pode fazer algo. Não é para você correr e contar para as pessoas. Não é para você correr, pegar o telefone, pegar o WhatsApp. Fulana, você sabia? Fulana, você ficou sabendo? Você viu? Você viu o WhatsApp, o Instagram? Você viu aquela notícia? Você viu?
Não é para você fazer isso, querida. Quando chegam informações, é porque Deus conta com você para ser uma pacificadora que vai evitar tragédias, que vai evitar mal maior, que vai evitar que o nome do Senhor seja envergonhado, vai evitar que pessoas morram, vai evitar sofrimento, vai evitar lágrimas. Porque se ele deixou chegar à sua mão alguma informação, é porque ele conta com você para fazer algo. Que seja orar, apenas calar e orar. Será de grande valia, mas muitíssima valia. Então, que esse capítulo de hoje, esse pequeno estudo de hoje, seja para fazermos eu e você meditarmos o que temos feito com a informação que chega à nossa mão, que praticamente ninguém sabe ainda, mas chega à nossa mão. E o que você tem feito? Você contou para as pessoas, espalhou para as pessoas, ligou para o fulano, mandou mensagem para o ciclano, espalhou, ou você perguntou a Deus por quê? Essa informação chegou à minha mão. Eu estou sendo privilegiada para algum plano do Senhor? Então, se o Senhor quer começar um mover de oração, o Senhor está me escalando para esse mover? O Senhor quer que eu tome alguma atitude? Então me instrua. Mas sempre orando ao Senhor, buscando dele, não fazendo da sua mão. Então nós vemos aqui nessa parte da história a ira que se tornou desejo de vingança. Porque o normal, querida, é você sentir ira. De vez em quando acontece algo, uma grande injustiça. Olha, não existe ninguém com sangue de barata que não vai sentir ira, vontade, né? Ai, meu Deus, que raiva dessa pessoa, que ira que me deu aqui em relação a isso dessa pessoa. Mas a Bíblia diz que a ira não pode durar uma noite. Ela não pode durar. Ficou com ira? Corre para o Senhor, entrega para o Senhor. Deus, olha que injustiça, Senhor. Olha o que estão falando e fazendo. Olha o que está acontecendo. E ouça, aguarde a instrução do Senhor. Mas Davi foi contaminado, pessoas guerreiras, pessoas de temperamento forte, pessoas da guerra, elas tendem a querer vingar-se com as suas próprias mãos. E Davi foi tomado por isso. E quando Davi subia com os homens, graças a Deus, esse moço interveio. Então, primeiro ponto, não deixe a ira tomar conta de você. Não deixe o desejo de vingança tomar conta de você. Não deixe, não permita ser contaminado pelas injustiças ao seu redor. Mantenha-se conectado com o Senhor. E recebeu, você é uma das que recebe uma informação privilegiada. Você é o tipo de pessoa que as pessoas confiam em você, elas abrem o coração para você, elas contam coisas a você que não contaria para mais ninguém. Então você é uma pessoa que recebe informação privilegiada, porque Deus conta com você para ajudar a resolver, para trazer paz, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Que fique essa manhã essa pergunta para nós. O que eu estou sendo? Qual desse contexto eu faço parte? Eu faço parte do grupo de Nabal, que fica irado e despreza as pessoas, despreza a solidariedade que já recebeu um dia, porque quando o moço vai relatar para Abigail, ele fala: esses homens de Davi foram um muro para nós. Foram como um muro, não nos deixaram faltar nada, nos protegeram de dia e de noite, nos supriram em tudo no campo enquanto cuidávamos das ovelhas. Ovelha não fica só num lugar, não, querida. Ela acabou o pasto aqui, vamos caminhar mais um pouco, mais um pouco. Eles mudam, os pastores ficam meses no campo.
meses e não pode deixar a ovelha lá sozinha e buscar uma comida. Dependem uns dos outros. Dependem. E quando ele diz sobre a solidariedade dos homens de Davi para com eles, relatando a Abigail isso, eu penso que ele estava de fato, meu Deus. Veja, o seu marido, sabemos que ele é um homem de Belial, um homem do diabo, um homem do mal, um homem perverso. Então, queridos, eu quero dizer para você, perguntar para você essa manhã. Você é daquelas que o Senhor conta com você para salvar a sua casa, para salvar a casa de alguém? Ou você é daquele faz parte daquele grupo de Nabal, quanto pior, melhor? Ou faz parte do grupo de Davi que por um momento ficou ofendido e vai querer destruir? Já que é para pôr fogo, vamos pôr fogo no parquinho. Já que quis guerra, tem pessoas que é assim, eu sou da paz, mas se pisar no meu calo, ai, ai, ai. Não mexe comigo, não. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Não é assim? Tem pessoas assim? Então, que não sejamos do grupo da ira, que não sejamos do grupo da vingança, que não sejamos do grupo dos perversos, mas façamos parte, sim, do grupo daqueles que buscam a paz e engrandecer o nome do Senhor. Quando aquele moço correu a Abigail, ele disse: veja o que você pode fazer. Apressa-te a fazer algo para que não venha destruição sobre a sua casa. Ele estava preservando a vida dela, dos filhos e até do próprio Nabal. Então, querida, vamos parar por aqui. Eu quero que você, hoje, é o que eu vou fazer também. Nós vamos meditar durante o nosso dia, cumprindo as nossas tarefas. Nós vamos meditar do que fazemos quando situações venham sobre nós. Situações de injustiça, situações difíceis, quando te maltratam, te humilham, quando te desprezam. Pode ser o seu marido, pode ser amigos, pode ser familiares, pode ser um filho, uma filha. O que fazem com você? O que você faz com o que fazem com você? Davi pegou a espada, juntou mais 400 e diz: vamos subir, vamos destruir esse atrevido, esse arrogante, vamos destruir ele. Davi era um homem de guerra, mas trabalhado pelo Senhor. Nós vamos ver mais à frente. Se você tem desejos de subir e destruir, eu quero dizer para você essa manhã que tem jeito para você e para mim. O Senhor pode intervir no nosso temperamento. O Senhor pode intervir no nosso caráter. O Senhor pode intervir nas nossas emoções e fazer de nós pessoas melhores. Amém? Então, fica aí essa meditação para hoje e nós vamos continuar amanhã, o nosso bom Deus nos permitindo. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.